E olha, e disse: em verdade, vos digo, em breve não restará pedra sobre pedra desta construção. Virou as costas e continuou abstraído em suas orações, em suas meditações, e o discípulo ficou coçando a cabeça. Ué, Jesus está negativo hoje. Isso aqui eu estou contando de acordo com a minha emoção, não está no Evangelho. Não vai procurar que você não vai achar. Mas não dá para a gente deduzir isso? Ué, que será que Jesus... Nossa, Jesus está forte hoje. Não está de bom humor, que vai cair tudo isso aqui. O que aconteceu? Nós espíritas, o nosso templo, a nossa casa é simples. Nós nos vestimos com simplicidade, porque nós somos seguidores de Jesus. Jesus pregava no meio da rua, no meio do deserto, na barca, onde quer que ele estivesse, na casa das prostitutas, na casa dos corruptos, cobradores de impostos, ele falava de Deus. Ele não precisava do templo de Salomão, porque o Cristo é o templo de Deus. E se nós queremos seguir a Jesus, temos que fazer do nosso coração, da nossa alma, um templo de amor e de pureza. O que aconteceu com aquele templo de Jerusalém? Segundo os estudiosos, historiadores, que relatam ao longo da história tudo o que acontece. Todo mundo já sabe, mas eu vou contar para mostrar que eu também sei. O templo foi destruído 3 vezes. Levantava o templo, era destruído, saqueado, arrasado. E o que era o templo de Jerusalém naquela época em que Jesus lá esteve? Lembram-se da passagem de Jesus no templo de Jerusalém? Quem lembra? Jesus entrou no templo, alternativa A, e olhou e disse: abençoados fariseus, tão simples, tão caridosos, atendem a todos sem pedir nada em troca. Alternativa A. Alternativa B: vendilhões do templo, traidores da religião, exploradores, víboras. Com qual alternativa você fica? Com a B, acerta, acertou. Aqui todo mundo, aqui é universitário mesmo, o nível é bom. E por quê? Isso é passagem evangélica, não é o espiritismo, porque muitas pessoas dizem assim: o espiritismo, Allan Kardec tem resposta para tudo. Não, eu estou citando passagens do Novo Testamento. Obrigado, querida. Dai água a quem tem sede. É com gás ou sem gás? É sem, mas eu estou com gás. É com gás? Não, eu quero com. É isso mesmo, gás sempre é bom. Nós estamos aqui para levar um gás, não é? Estamos aqui para sair daqui melhor do que a gente chegou. E o conhecimento faz a mulher mais bonita. Já percebeu? Os homens aqui vão dar razão para mim. Porque eu não vou falar de loira nem morena. Não vou falar. Me recuso a falar. Eu estou na tribuna espírita. Não vou falar. Mas as mulheres, quando conhecem religião, espiritismo, quando conhecem o Novo Testamento, é tão bonito, não é? A cultura faz a pessoa mais bonita. Não é tão bom quando você encontra, você está dirigindo, se é que você está no seu carro, está com a sua noiva, a sua namorada, a sua esposa, é preciso ir na rua tal, ela diz, primeira direita, segunda esquerda, 200 metros adiante. Não, não é GPS isso. Estou fazendo de conta que é a sua namorada. Não é bom conhecimento? Não é bom conhecimento a esposa que sabe cozinhar. Hoje em dia está difícil isso, sabia? Está difícil cozinhar porque é só descongelar. Hoje em dia não cozinha, descongela. Daqui a pouco somos nós que vamos ser congelados. Eu vou pedir assim, criogenia, já existe. Você me descongela daqui a 10 anos, na hora que passar toda essa coisa ruim aí, na hora que já tiver mudado de presidente, aí me descongela. Se tiver bom, congela de novo. Nós estamos aqui para ganhar luz. Esta é a proposta do Espiritismo. Nós estamos falando de Jesus, por quê?
Porque o templo de Salomão e há réplicas erguidas deste templo. A coisa não mudou muito. O mal ainda está na terra, não foi banido da terra. Os exploradores da religião estão na terra. Nós espíritas pagamos para trabalhar na casa espírita, como os nossos companheiros. Precisa pôr a mão no bolso para ajudar a casa a pagar as suas necessidades, os seus compromissos, para ter segurança, para ter conforto, para ter limpeza. Nós não exploramos a religião. Sabe por que a gente não explora a religião? Por que vocês acham que existem exploradores da religião? São pessoas que usam da religião para se beneficiar. E como é que essas pessoas fazem promessas em nome de Deus, exploram o nome de Deus, afirmam-se mensageiros de Deus, intermediários de Deus? Sabe por quê? Eu tenho a resposta. Porque eles são corajosos? Não. Porque eles não acreditam em Deus. Então quem não acredita em Deus, explora o nome de Deus, porque acredita-se impune, a salvo. Deus não existe mesmo, vou explorar o nome dele, ganhar dinheiro, prometer para as pessoas fracas, que acreditam em tudo, que eu posso fazer tudo em nome de Deus. Jesus nos alerta sobre a necessidade, para entrarmos em sintonia com Deus, a simplicidade e a humildade. São questões assim, básicas no Espiritismo. Se Jesus entrasse neste salão, ele está em espírito conosco, porque foi ele mesmo quem disse: quando dois ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, aí eu estarei. Nós estamos aqui abrindo o Evangelho de Jesus. Ele está entre nós. Mas, se Jesus estivesse fisicamente materializado entre nós, sabe como possivelmente ele viria? Vocês acreditam que ele viria vestindo um terno Armani, com uma gravata fashion, com o sapato Farfetch, com a camisa Calvin Klein, com o cabelo gomalizado? Esse é o Jesus que nós imaginamos? Não. O Jesus que nós imaginamos estaria conosco hoje, fisicamente ele está, espiritualmente, ele viria até nós, vestido com a mesma simplicidade nossa, e talvez mais simples ainda. Ele viria com uma camiseta branca, provavelmente, que era a sua cor de indumentária favorita, a qual ele sempre se referia, calça jeans. Aqui todos nós estamos de calça jeans, só aqueles da classe A que estão com uma roupinha diferente, né? Nós aqui estamos aqui com a calça jeans. E Jesus viria usando um tênis sem marca, um tênis desvinculado, de grife, e entraria comunicando-se, usando a mesma linguagem nossa. E se ele ocupasse a tribuna para pregar, ele era um rabi. O rabi era tipo de um professor, ele não era um sacerdote, o rabi não era um sacerdote. O rabi poderia ser qualquer pessoa que desejasse expressar a sua crença em Deus e falar de acordo com o seu entendimento. Jesus estaria aqui dizendo: Deus, a comunicação com Deus é como uma imensa internet que não podemos imaginar. Usaria termos, expressões ao nosso alcance, pois naquela época, 2000 anos atrás, claro que ele não se referia a expressões tecnológicas que só hoje nós conhecemos. Ele falava para uma humanidade agropastoril. Ele usava a linguagem dos pastores, a linguagem dos agricultores. Meu pai é como aquele que saiu a semear. Então ele vai usando
estas expressões. Nenhuma ovelha se perderá. Ele está usando a linguagem daquela época. Se estivesse conosco, ele vestir-se-ia com a simplicidade do mais simples que aqui se encontra. E há pessoas que duvidam disso. E nós buscamos nos historiadores daquela época, nós buscamos nas memórias que nos chegam por intermédio da pesquisa, da antropologia, da historiografia, e também pesquisas acásicas, as pesquisas espirituais que nos chegam por intermédio dos espíritos de luz. Eles nos trazem de forma consensual a mesma informação. Jesus vestia-se e comunicava-se com tanta simplicidade que era difícil distingui-lo das outras pessoas no meio de uma multidão. Querem ver como isso é verdade? Lembram-se do episódio da prisão de Jesus, quando Jesus é aprisionado pela soldadesca para ser levado e julgado pelos judeus. Para que Jesus fosse localizado entre a multidão que se encontrava buscando a sua palavra, o seu reconforto, os milagres que ele proporcionava, foi preciso que a soldadesca, o chefe dos soldados, entrasse em contato com um dos discípulos de Jesus, que o traiu. Lembram-se quem foi? Judas Iscariotes. Nós vamos falar de Judas. Judas Iscariotes. Aproximaram-se de Judas. Judas traiu Jesus. E Judas disse: fiquem tranquilos. Aquele que eu dei já na face é Jesus. Pode prender. E ele ganha 30 moedas de prata. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Então, no meio da multidão, à tardezinha, Judas aproxima-se de Jesus. E Jesus filia os pensamentos, pois Jesus, na carne, vivia em estado permanente de emancipação da alma. Coisa que só acontece conosco quando estamos dormindo, no mundo dos sonhos. A alma desliga-se do corpo físico e, a partir da visão espiritual, tem um entendimento mais diverso e profundo da realidade. O Cristo não, espírito perfeito, ele enxergava, sabia tudo. Judas aproxima-se dele e Jesus disse: faça o que tem que ser feito. O que, gente? Por que Jesus diz isso? Faça o que tem que ser feito. Já sabia. E Judas beija o Cristo na face. E a soldadesca o que faz? Vai para cima. E os outros discípulos de Jesus que estavam espalhados ao redor, Pedro, o Pedrão. Sabe o Pedrão? O Pedrão era forte. O Pedrão era um homem rústico. Ele não era um pescador qualquer, era um empresário da pesca. Tinha barco, tinha empregados. A gente precisa conhecer melhor a história de Jesus. E o Pedrão disse: Jesus, dai-nos a tua autorização, a tua palavra, para que possamos pedir que o fogo dos céus desça sobre esses homens e queime-os todos. Os poderes de Jesus. Só sabe dos poderes de alguém que se relaciona. Os apóstolos do Cristo estavam ao seu lado dia e noite e conheceram Jesus como a palma da mão. Sabiam das forças de que o Cristo dispunha, porque ele podia manipular os fluidos cósmicos que cercam a Terra e, a partir do pensamento, que é a onda eletromagnética, interagir e multiplicar. Multiplicação dos pães, dos peixes, as curas que ele realizou. E os apóstolos pedem licença para que o fogo dos céus desça sobre a soldadesca e queime aquelas criaturas que perseguiam a Jesus. E qual foi a resposta do Mestre? Homens sem fé, deixai que se realize
aquilo que está escrito nas Escrituras. Levem-me. Veja a coragem do Cristo. Se fosse a gente, chame meu advogado, liga para os meus filhos, liga para a Federação Espírita, não é? Eles me conhecem, eu trabalho lá, eles sabem. Liga para qualquer um, vamos, gente, faz uma manifestação para me salvar, não é? Nós, que somos ainda fracos, e somos portadores de uma fé vacilante, a nossa fé é vacilante. Nós temos muita fé, sabe quando? Quando tudo está andando bem, não é? Nosso carro está ali andando, que é uma beleza, diz esse carro aqui, tecnologia italiana, a melhor coisa é carro italiano, porque São Paulo é que nem Roma, né? Roma, cidade das 7 colinas. Carro italiano não falha, de repente ele falha, ele para, mas que droga isso aqui, isso não presta mesmo. Nós somos assim, quando tudo vai bem, nós temos fé, temos confiança. Quando alguma coisa dá errado, perdemos a fé e acusamos aqueles que estão ao nosso redor para nos isentar de responsabilidade diante do fracasso. E o Cristo, acabou a bateria. Não a minha. Acabou a bateria. Aconteceu isso, ainda ontem eu estava aqui na cidade de Patriarca, uma casa espírita abençoada como esta, e aconteceu isso, eu disse, gente, acabou a bateria do microfone, não a minha ainda dá. Dá por alguns pares de anos. Então vamos recordando, veja, Jesus deseja que nós sejamos felizes e aprendamos as suas lições de amor. Jesus não deseja que nós sejamos seus adoradores. Quer ver como isso é realmente em realidade? A senhora que está assistindo, a senhora que está junto conosco aqui, a senhora deseja um marido de que jeito? O marido que olha para a senhora e diz assim, minha deusa, mulher maravilhosa, nunca, minha estrela, nunca vi mulher tão bela, você sempre, sempre, sempre será a alegria do meu coração. Você sempre, perseguição esse negócio do microfone, viu? Ontem e hoje. Essa aqui é coisa da Zona Leste aqui. Não vou dizer que na Zona Sul não acontece, mas a senhora prefere esse marido e que quando você diz, bem, então tá bom, benzinho, lava a loucinha para mim. Ele diz, agora não dá, que agora eu vou ver o jogo. Minha deusa. Ou você prefere aquele marido que, benzinho, posso ajudar? Pode, lava a louça. Então deixa que eu lavo, você faz outra coisa. Qual dos dois maridos você quer? Segundo. O segundo. Que adianta adorar? Eu pergunto, que adianta uma esposa que me adora, que me idolatra, não é? Meu ídolo, meu ídolo. Às vezes elas não pronunciam direito. Meu ídolo, também você não quer uma mulher perfeita, né? Meu ídolo. Aí você diz assim, frita um ovinho lá, não sei fritar ovo. Eu falei, mas você não sabe, é recém-casado, né? Você não sabe fritar ovo? Não cheguei até aí. Mas o que você sabe fazer? Que a lua de mel termina, geralmente, quantos dias? Uma semana, 10 dias? Depende, né? Tem gente que fica obesa aí. Mas no nosso caso não. A lua de mel, 7 dias, 8 dias, 10 dias. De repente cai na real. E aí cheguei em casa, Benzinho, que horas são? Meio-dia e meio. E aí, não diz nada para você? Aí a esposa de casalzinho novo, né? Não importa a idade, novo que eu digo o relacionamento. Aí a esposa diz assim, mas já é tão cedo, você já está assim? E, não estou falando disso, estou falando da hora do almoço. Não vou dizer se é loira ou morena, não vou cair nessa tentação. E aí ele diz assim, então, é hora do almoço. Ele diz assim, o que você vai pedir? Que eu vou pedir? Nós estamos em casa.
Ah, mas tem telefone. Como assim pedir? Pede alguma coisa, mas pedir para quem? Não, para o restaurante. Mas você não quer cozinhar alguma coisinha? Nem pensar. Olha a minha mão aqui, fiz a manicure no dia da noiva, vamos estragar minhas unhas, pelo amor, o cabelinho aqui, você pensa que o quê? O shampoo aqui é da Boticário. Entrar na cozinha estragou tudo. Qual é a esposa que meus irmãos querem? Aquela esposa que diz assim: Benzinha, o almoço está pronto. Está fresquinho, quentinho em cima da mesa. Fiz para você, picadinho. Picadinho? Não, se você não quer, a gente frita um franguinho, frita um ovo. Não é? Qual das duas esposas vocês querem? Aí um amigo nosso perguntou: depende, né? O tipo físico. Há aqueles que levam em conta, veja como é importante. Nós não estamos saindo fora do nosso tema, não estamos. O que nós estávamos falando aqui no início? Das aparências. Não é? Veja, a aparência é importante, como nós dissemos, nós estamos aqui com a melhor roupinha, passada, perfumada, não é? Mas não precisa ser roupa de luxo. Nem poderia ser no meu caso, não é? Quem sabe, mais alguém também. Mas importa o conteúdo. Nós temos que julgar e analisar segundo o conteúdo e não segundo as aparências. Jesus não julgava pelas aparências. Jesus julgava pelo conteúdo, pela essência das pessoas. Ele curava aqueles que tinham a verdadeira fé. E é necessário, já que nós falamos em Judas, vamos não defender, porque a atitude de Judas é indefensável, mas nós vamos analisar um pouquinho a atitude de Judas. Judas Iscariotes, vocês recordam-se, ele era o tesoureiro daquele grupo que seguia Jesus. O que significa isso? Ele tinha uma bolsa onde guardava as moedas que eram oferecidas pelas pessoas que desejavam ajudar, porque Jesus levava, não era toda hora que Jesus ia fazer fenômenos de materialização. Isso era o extraordinário. Então havia necessidade de ter esse dinheiro, como esta casa tem necessidade de ter dinheiro para os pagamentos, para manter as instalações com conforto, com segurança, com limpeza. Então o grupo de Jesus precisava de dinheiro para se locomover, as longas viagens que faziam. E Judas Iscariotes era o portador da bolsa, ele era o tesoureiro. E ele, quando viu aquela proposta de 30 moedas de prata para indicar quem era Jesus, segundo alguns estudiosos espíritas, ele pensou assim: olha, Jesus é poderoso, não vai deixar nunca se aprisionar. Esta é uma defesa, possível linha de defesa de Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes imaginava que Jesus, aprisionado, acionaria as forças do alto e seria liberto pela sua vontade. O que ele não imaginava é que Jesus desejava que as Escrituras fossem cumpridas, para que ele exemplificasse na cruz a coragem e a certeza de que perder um corpo físico não significa nada. A certeza da vida eterna. A principal mensagem de Jesus, a partir do Espiritismo, nós podemos colocar a certeza da vida eterna. A certeza de que a morte do corpo não significa o final da vida. Jesus não aparece
depois de morto na cruz, ninguém teve dúvida da morte de Jesus, mesmo porque um dos soldados recebeu a ordem. Lembram dessa passagem? Passagem dramática, difícil até para mencionar. Um dos soldados recebeu instruções para lancetar o peito de Jesus e efetivamente garantir que Jesus estava morto, pois os fariseus não queriam que Jesus permanecesse vivo, pois ele era uma ameaça ao templo de Jerusalém. Por que ele era uma ameaça ao templo de Jerusalém? Ele pregava a religião simples, ele pregava a ideia do Deus único e verdadeiro, ele pregava a caridade e ele ensinava a respeitar e não explorar a religião. Jesus ensinava e continua ensinando que não existe ninguém na terra que seja representante de Deus. Sabem por quê? Não existe ninguém que Deus tenha colocado na terra como seu representante. Alguém pode provar que Deus colocou alguém na terra para ser representante? Seu representante? É impossível isso. E por quê? Porque Jesus dizia no Evangelho, e continua dizendo, que Deus está dentro de nós. Então, se Deus está dentro de nós, em nosso coração, se as leis divinas estão guardadas em nossa alma, isso significa o quê? Que cada um de nós é representante de Deus. Veja como o Espiritismo nos esclarece. Cada um, e reconforta a nossa alma. Espero que a bateria chegue até o final. A minha, acredito que vai até mais tarde. Costuma ir até 1, 2 horas da manhã. Depois dá um apagão. Aí eu apago onde eu estiver, no sofá, qualquer lugar. Não me convidem aí para essas madrugadas, porque eu não vou muito longe, não. Somos cada um de nós um templo. Nós não precisamos de templos revestidos de ouro, de mármore ou de prata. Isso é importante. Nós não precisamos de sacerdotes que nos perdoem os nossos pecados. Só Deus é que tem esse poder. Nós não precisamos incensar, acender incensos aos pés de estátuas de barro. Alguém viu alguma estátua de barro, de ouro, de prata, de madeira, de gesso aqui, para ser adorada? Se viu, deve ser removido. Está indevidamente, pois no templo espírita não existem imagens para serem adoradas, porque nós seguimos antes as leis de Moisés, e está no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, não erguerás imagens, estátuas, não seguirás outros deuses, não adorarás ninguém em meu nome. Veja, está primeiro mandamento da lei mosaica.